Olá! Como vai você? Tudo bem? Que ótimo! Pessoal, muito eu recebo, de verdade, de dúvida com relação ao processo terapêutico, né? Porque por eu ser especialista no critério em diagnóstico tardio de pessoas autistas, as pessoas me questionam muito do porquê que o processo terapêutico, por eu ser junguiana, ele tem sido tão eficaz. Por que as pessoas têm atingido tanto sucesso em carreiras profissionais, em carreiras pessoais, no próprio desenvolvimento pessoal, tá? Então, o pessoal, como vem me questionando muito, aí eu tenho que ficar de maneira recorrente explicando, eu resolvi trazer um vídeo para a gente poder conversar um pouquinho mais de perto sobre isso. Vamos lá, nós junguianos, nós atuamos de maneira muito mais assim, delicada e mais detalhada no processo de aquisição do autoconhecimento, isso é fato. E nós trazemos à tona as questões do inconsciente em um processo terapêutico, ok? Então, assim, a psicologia analítica, o que ela defende? Ela defende que existe uma fórmula única. Então, através do seu autoconhecimento, você vai adquirir uma fórmula única na qual você vai conseguir incorporar a você mesmo. Então, vamos lá. A pessoa, durante toda uma trajetória de vida, por exemplo, um caso clínico de um indivíduo que aos 28 anos recebe o diagnóstico de TEA. E durante todo esse processo em que ele viveu, ele não se reconhecia em vários comportamentos, ele não se reconhecia em meio ao que se vive, ele não se reconhecia na sua própria rotina, que ele mesmo criou durante esses 28 anos. Só que a partir daí vem o diagnóstico de TEA. Então muitas coisas começam a fazer sentido para ele. Então ele passa a olhar para determinadas situações em que ele viveu na trajetória de 28 anos e muitas coisas passam a ter sentido. Sob esse olhar, a pessoa não tem um autoconhecimento muito bem elaborado sobre si. Por quê? O que a pessoa faz? Ela, durante a trajetória de 28 anos, ela foi questionada, cobrada, julgada. Foram criados critérios para que ela estabelecesse esse bom desenvolvimento. Só que esse bom desenvolvimento não foi criado de fato, porque a pessoa passou a ter que ser algo para agradar o outro. E quando vem o diagnóstico e tudo começa a fazer sentido, o que ela faz consigo mesmo? Ela passa a olhar os seus próprios valores e os seus próprios critérios. Então, a terapia junguiana, que é a psicologia analítica, ela vem sobre esse sentido contribuir para que esse indivíduo tenha esse olhar muito bem internalizado, porque em um processo de terapia junguiana, você tem o processo de internalizar, assimilar e acomodar. Então, os resultados, eles vêm obtendo uma maneira muito eficaz em todos esses meus pacientes hoje. De uma maneira brilhante, a gente tem obtido resultados incríveis. Por quê? Porque esse indivíduo que passou a incorporar aquela fórmula através do que ele tem de conhecimento sobre si e ele passa a aprimorar com o autoconhecimento que ele passa a adquirir, né, na terapia, graças a Deus. O que eu faço enquanto terapeuta? Eu percebo que esses caminhos em que ele tem já de qualidades em que ele adquiriu, porque ele viveu durante esses 28 anos, então ele obteve algumas possibilidades e eu vejo que muitos deles têm muitas qualidades incríveis, né? Em que eles não se percebem. Então, o que eu faço? Eu trago à tona a percepção desse olhar, desse todo em que eles têm, e eles estão passando a adquirir esse autoconhecimento, e a gente começa a traçar caminhos
A gente começa a traçar mais chances para que ele tenha sucesso disso. Entende? E aí, quando ele passa a olhar para tudo isso, ele muda a forma de administrar os seus próprios problemas e os seus próprios comportamentos. Então, esse indivíduo, que de maneira concreta, simbólica, porque nós analistas, né, nós junguianos, nós atuamos de maneira concreta, simbólica, nós trazemos à tona todo esse processo em que ele não se reconhecia e ele passa a se reconhecer e passa a se olhar. Então, ele passa a identificar toda essa indecisão, todo esse momento de julgamento que ele viveu, e ele passa a olhar de que ele é um indivíduo que tem muitas qualidades, e essas qualidades passam a ser evidenciadas, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido, né, a dúvida de por que uma terapeuta junguiana consegue tanto sucesso no tratamento de autistas em diagnóstico tardio. Tá? Eu sou a Sandra Souza, eu sou psicóloga junguiana, sou especialista, né, em diagnóstico tardio de autismo e também atuo com várias patologias e vários transtornos. Se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui para mim. Ou se não, se você passou por aqui, me deixa um oi, só para eu saber que você está aqui, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Fui!